livro Do Telhado das Américas, A Teoria da Evolução, escrito por Nélio Biso, narra as histórias das viagens de Darwin pela América do Sul. Essas viagens tinham como objetivo buscar explicações científicas que justificassem a existência tão diversificada de ecossistemas terrestres. Para encontrar essas e outras perguntas, Darwin partiu em uma viagem de navio da Marinha Britânica pelo mundo buscando, então, pistas das razões de existirem na Terra tantas variações geológicas e tanta diversidade entre as espécies. A descoberta das leis que regem a diversidade da vida, empreendida por Charles Darwin no século XIX, é uma das descobertas mais importantes da história da ciência. Se hoje temos algo que podemos, de alguma forma, chamar de consciência ecológica, se temos uma noção da relação de interdependência entre os diferentes ecossistemas, devemos isso, em boa parte, à coragem e à determinação de Darwin. Então, senta que lá vem história. O navio era um Beagle de 3 mastros. Darwin então recebeu uma carta falando sobre uma viagem de volta ao mundo, com passagem pelas ilhas dos mares do sul. Mas dar a volta ao mundo seria apenas uma possibilidade. A viagem, ou missão, a priori se concentraria no extremo sul da América do Sul, na conhecida Terra do Fogo. Alguns tripulantes de viagens passadas tinham muitas histórias para contar, dentre elas as que não havia nenhuma cidade na Terra do Fogo. O clima era terrível, continha canibais, monstros marinhos. Em suma, uma catástrofe. Isso desanimou Darwin, mas, mesmo desmotivado, seguiu firme e perseverante, visando a volta ao mundo, pois a circunnavegação não estava descartada. E a viagem não se resumia à Terra do Inferno, ou melhor, à Terra do Fogo. As Canárias e Tenerife estavam no roteiro e seria escala obrigatória nesse paraíso quase tropical. Depois de muito pensar, Darwin então decidiu-se por navegar, ou melhor, circunnavegar. Então foi até Cambridge se despedir da família. O poema Mar Português, de Fernando Pessoa, retratou bem o momento de despedida entre Darwin e seus familiares. Ó mar salgado, quanto do teu sal são lágrimas de Portugal. Por te cruzarmos, quantas mães choraram, quantos filhos em vão rezaram, quantas noivas ficaram por casar, para que fosses nosso, ó mar. Valeu a pena, tudo vale a pena, se a alma não é pequena. Quem quer passar além do bojador, tem que passar além da dor. Deus ao mar, o perigo e o abismo deu, mas nele é que espelhou o céu. A decisão de Darwin em navegar, ou circunnavegar, estava ligada não só ao desejo de desbravar o mundo, mas sim a diversos fatores, entre eles a vida amorosa. Mas, no momento, o que de fato importava eram os preparativos para a viagem. Cronômetros de precisão inaudita eram a alta tecnologia da época e não podiam ficar de fora da embarcação. Um fato a ser pontuado é o de que a missão do Beagle revestia-se de importância geopolítica. A expedição determinaria então, com precisão, interesses geopolíticos e militares, como as Ilhas Malvinas. Para os navegantes, se localizar em meio ao mar do desconhecido não era uma tarefa fácil. O Sol sempre foi referência para a navegação diurna, e no hemisfério norte a navegação noturna pode ser favorecida pela estrela polar. Uma das primeiras descobertas dessa viagem rumo ao desconhecido foi a de que a latitude pode, por exemplo, ser determinada acompanhando o movimento do Sol em um dia qualquer. A longitude, porém, desde a antiguidade, era determinada a partir da comparação dos horários em que ocorriam eclipses solares em locais diferentes do mundo. No Ocidente, por exemplo, eles ocorriam mais cedo do que no Oriente. Foram a partir dessas observações que os grandes astrônomos da antiguidade, como Hiparco e Ptolomeu, tivessem a certeza de que a Terra era de fato redonda. Porém,
Os eclipses eram fenômenos raros, e os grandes chefes das nações, principalmente com grande poderio marítimo, buscavam um método seguro e prático para estabelecer longitude. Galileu escreveu um método para o rei da Espanha baseado na observação dos eclipses das luas de Júpiter e foi bastante adotado para medidas em terra firme após a sua morte. Porém, esse método em alto mar não era preciso e logo foi abandonado. Em 1675, foi fundado o Real Observatório de Greenwich, onde o problema da longitude ganhou soluções alternativas baseadas na Lua como referência, onde a posição dela se modifica de acordo com a longitude, chamado de paralaxe lunar. Esse método prático, onde se podia medir a posição da Lua com um punho ou até mesmo com um polegar, foi rapidamente popularizado entre os navegadores. Esse método, como dito, bastante prático, não era tão preciso como o de Galileu. O Beagle, nesse sentido, teria a grande e tediosa missão de realizar medidas de longitude, onde ficaria passando 15 dias em cada porto, onde o capitão teria a missão de realizar cálculos da posição do Sol e comparando com o horário de Greenwich. Os cronômetros a bordo do Beagle iriam definir o fuso horário com maior precisão e, além disso, mapas mais precisos, significando maior poder político, econômico e militar na Marinha Britânica. Um fato curioso é que Darwin, quando relatou a primeira medida de longitude em sua viagem a bordo do Beagle, se referiu primeiro às terras do Brasil, indicando os penedos de São Pedro e São Paulo, cuja longitude continua sendo válida até hoje. Em 1832, Darwin endereça uma carta a seu estimado pai, na qual relata: o pico de Tenerife foi avistado por entre as nuvens, como se fosse de outro mundo. Nossa única tristeza era o desejo extremo e irrealizado de visitar essa ilha gloriosa. Foram quase 2 meses de espera, que gerou uma grande ansiedade. A viagem às Ilhas Canárias era aguardada havia muito tempo, antes mesmo da oferta para a viagem do Beagle. Entretanto, a saída havia sido conturbada, impedindo o desembarque nas ilhas. O mau tempo os trouxe de volta nas 2 primeiras tentativas, como se algo ou alguém se opusesse à partida. Não é difícil imaginar o desapontamento de Darwin ao ser impedido de desembarcar em Tenerife. Depois de lutar contra um mar revolto, que confirmava todas as previsões sombrias do extremo sul da América, a permanência na Terra do Fogo tinha se revelado um verdadeiro pesadelo. A perspectiva de abandonar a Terra do Fogo e se dedicar a mapear o litoral do Chile trouxe um bem-estar a toda a tripulação. O Chile se mostraria um país surpreendente. Deixando as geleiras para trás, Darwin encontrou florestas de araucárias. No entanto, seguindo as montanhas, a vegetação que se encontrava era arbustiva, que lembra a caatinga do Nordeste brasileiro, pela quantidade de cactos que aumenta à medida que ganha latitude. A culinária local esmera-se nos frutos do mar, sendo as cracas gigantes do litoral chileno um prato típico e delicioso. As cracas do Chile pareciam ser de outra espécie, uma espécie gigante, o que aguçou ainda mais a curiosidade de Darwin. O Chile foi um dos lugares mais surpreendentes para o naturalista, pois ele se encontrava no que chamamos hoje de hotspot de biodiversidade. No Chile central, Darwin pôde colher em abundância e durante muito tempo as evidências do endemismo. Nem mesmo em Galápagos, onde permaneceu 1 mês, ele esteve em contato com a mesma biodiversidade. Na América do Sul, Darwin conheceu apenas 2 hotspots de biodiversidade, a Mata Atlântica e o Chile Central, onde este último agrupa grande biodiversidade, inclusive de mamíferos,
como placentários e marsupiais, que até hoje surpreendem muitos biólogos. Ganhando altitude, a vegetação vai se tornando cada vez mais rara. Nessas alturas, quanto mais distantes estamos de qualquer tipo de vegetação, mais próximos estaremos de outra raridade, o condor. A cada grau de latitude que Darwin perdia, subindo rumo ao norte, mais se surpreendia com a biodiversidade. O que ele não sabia é que subindo os Andes iria colocar à prova suas crenças mais profundas e mudar inteiramente a sua forma de pensar o mundo.